Olá para vocês que estão chegando aqui agora, nesse veículo internetico, que todo mundo só vê 2, 3 minutos. Mas se vocês verem só 2, 3 minutos, vocês não vão entender o que eu estou querendo dividir com vocês. Então tentem ir até o final, ok? Olha só, eu sou Simone Sabino, psicóloga, 40 anos, prática clínica mesmo, de consultório mesmo, né? E eu tenho uma marca e um canal no Instagram chamado Ser Mais Humano. Essa expressão eu criei em 2019 e agora ela está virando um espaço, mais que uma expressão, ela está virando um espaço aonde a gente está querendo contribuir para os seres serem mais humanos. Por isso que ela chama Ser Mais Humano, porque ser humano nós todos somos, na nossa raça. Né? Mas o mais no meio é justamente para a gente tentar melhorar a qualidade do humano, e isso está sendo não é só urgente, isso está sendo urgentíssimo em todos os aspectos da sociedade, do nosso país e no mundo inteiro. E aí nós vamos abrir uma série agora nova, porque ocorreu um elemento novo. A gente está vivendo a era dos diagnósticos. Eu já via isso aqui na clínica, né, e de uma maneira ímpar, que eu nunca vi nesses 40 anos que eu atuo. Então a gente está sendo diagnosticado de tudo quanto é forma, as nossas crianças estão sendo diagnosticadas de tudo quanto é forma, e ocorre que por uma circunstância muito inesperada, que eu só vou explicar no vídeo posterior, nós vamos fazer uma série, né, eu precisei passar por uma avaliação de dotação intelectual e altas habilidades. E no que eu fiz isso, que eu fui fazer isso, né, eu recebi um parecer, que não é um diagnóstico. Nesse caso, não é diagnóstico, é um parecer. E podia, na hora que eu li, podia parecer que aquilo tudo ali era muito novidade, e teve muita novidade no que veio escrito. Mas a verdade é que quando eu tinha 17 anos, eu ia fazer vestibular para odontologia. Eu moro numa cidade muito pequena, então a gente tem que sair daqui para estudar. E eu estava fazendo cursinho, achando que eu ia fazer um vestibular para odontologia. Eu não falei nada com a minha mãe, fiz escondido a inscrição. Mas quando eu falei para ela que eu já estava até fazendo o vestibular, ela entrou, deu uma pane nela. E ela falou que tinha que procurar um psicólogo para ver se eu estava fazendo a troca certa. E assim ela me levou a uma psicóloga, né, lá na cidade mesmo onde eu estudei, né, eu sou de Minas, e eu passei por uma bateria de teste na época. Na época, na hora do resultado, estava eu e ela, e eu tinha 17 anos, eu jamais ia ficar ali ligada do que é que estava acontecendo. Eu tinha feito uma escolha para a minha vida. E me recordo perfeitamente da psicóloga dizer para ela que o nível de inteligência que eu tinha, eu podia fazer qualquer coisa, que qualquer coisa me daria bem. Eu me recordo disso, mas eu não me recordo valor de QI, o que foi que teste, blá blá blá, nada disso, tá? Eu acho que isso descansou a minha mãe e eu fui fazer psicologia e eu não tenho a menor dúvida da escolha que eu fiz. Tenho convicção que eu nasci para ser psicóloga mesmo. Então eu não posso dizer que eu não sabia porque eu tinha escutado isso lá atrás, mas eu só lembrei disso depois que eu vi o meu parecer. Né? E aí, depois que eu recebi o parecer me impactou, porque ele é muito específico na forma como ele é feito, ainda mais quando ele é feito por gente séria, que também em outra oportunidade vocês vão ter noção de quem foi que fez, porque eu quero trazer essa pessoa aqui, né, para ela poder trazer lições sobre isso. Eu não sou especialista em testes, não serei, não gosto de trabalhar com essa área da psicologia, então eu vou estar aqui falando para vocês como quem é, de certa forma, portadora de um funcionamento cerebral diferente. Então eu saio do lugar da psicóloga que estaria aqui explicando sobre isso, porque a internet tem muitos falando sobre isso, tem pop stars falando sobre isso, tem muitos técnicos profissionais, gente séria e gente que às vezes a gente sabe que não é assim tão expertise, mas que está lá falando sobre essa temática, né? Na internet as coisas são muito assim que funcionam, então a gente também tem que saber fazer um filtro da fonte, ainda mais quando a gente está falando de seres humanos.
Então, o que acontece? A forma como eu fui chegar e o porquê que eu fui chegar a ter que passar por uma avaliação dessa também vai ficar para um outro filme que a gente vai fazer, e eu quero fazendo em séries. E o objetivo de eu fazer em séries é para dizer para vocês que ser superdotada, ter altas habilidades, fica parecendo que é assim, que ser fora da caixa, extraordinário e sim, maravilhosamente dotado. E a coisa não funciona assim, não é assim que eu estou vivendo, está sendo um momento muito difícil, porque eu tenho 63 anos. Então, eu me vi de repente aos 63 anos tendo que rever a minha própria identidade. E na hora que eu comecei a viver angústias e ansiedades em relação a isso, que eu fui pegar partes de Simone que eu desconhecia, eu também tive acesso a dois artistas da TV dando declaração no mesmo período que eu estava descobrindo, né? Um deles foi a Fabiana Carla, que disse que aos 49 anos ela teve um mal-estar num set de um trabalho, teve um mal-estar, e ela ficou achando que era de alguma coisa de saúde, e um amigo ator falou com ela, né, não, o que você está tendo tem a ver com altas habilidades. E ela também foi procurar e encontrou numa clínica séria profissionais que colocaram ela em avaliação e detectaram que ela tinha superdotação e altas habilidades, e aí ela diz na reportagem o quanto teria sido importante ela saber isso desde cedo, porque ela teria sofrido menos. E o depoimento mais recente é do Whindersson Nunes, que é um artista, né, super conhecido, com 30 anos, e ele chegou ao ponto de precisar ser internado no hospital psiquiátrico, que ele está anunciando isso, e clareando, assim como eu aqui também estou tentando clarear, né, que ele chegou a esse ponto de ter que ser internado porque ele era portador dessa forma de funcionar. Né? E ele diz o seguinte, que o terapeuta que acompanhava ele dentro do hospital psiquiátrico disse para ele, eu sei o que você tem. E aí foi quando foi feita a avaliação neuropsicológica dele, e aí ele foi entender que ele tinha essa característica. Eu prefiro chamar de característica, eu prefiro chamar de dons, eu prefiro chamar de uma condição hereditária, genética, a gente herdou, sabe? E assim como nós três, que eu estou falando aqui e colocando os artistas aqui junto comigo, muitas outras pessoas provavelmente também têm a mesma forma de funcionar e nem sabem. E veja bem, eu sou psicólogo, eu sou da área, e eu nunca podia imaginar que em algum momento isso ia ocorrer comigo. Tá? Essa coisa do superlativo, né? Superdotado, altas habilidades, fica parecendo que a gente é mais, sabe, que a gente tem um nível de superioridade, que a gente tem um cérebro mais avançado. Não é nada disso, gente. A gente nasce com o mesmo cérebro, igualzinho de todo mundo. A forma que as coisas se processam dentro das nossas questões, das nossas sinapses, que fazem com que isso traga algumas consequências. E é desse jeito que eu quero estar criando essa série, para que todo o público que está aí olhando isso tudo o tempo inteiro, correndo atrás de entender isso, né, saiba que a questão é entender como a gente funciona num processo, inclusive, de autoconhecimento, para que a gente possa lidar com essas habilidades de uma maneira construtiva a favor não só da gente, dos nossos próximos, mas da humanidade, das pessoas, né, do mundo, dos questionamentos, porque nós faz parte, sermos questionadores, isso é uma das características, e ao mesmo tempo entender que a gente precisa de cuidados. Então, eu estou precisando de ser cuidado por uma neuropsicóloga para que ela possa me ensinar a lidar com outros aspectos, né, das altas habilidades, principalmente o da hipersensibilidade, que faz com que às vezes a gente fique super vulnerável, super frágil, super sensível, e que tudo isso está dentro desse pacote que as pessoas estão quase transformando num produto. Tá? Não é um produto, gente. É um avanço, né, das ciências, e isso tem que ser cuidado com muito
carinho e tem que ser visto com muita seriedade. Não dá para transformar isso numa panaceia. Então me acompanhe nessa série, o que é perceber-se, saber-se, né, portadora de uma forma diferente, que no caso é dado o nome oficial de superdotada e altas habilidades, em capítulos, para vocês irem talvez vendo que não é tão fácil, mas ao mesmo tempo escutando uma história muito interessante que eu tenho para contar para vocês, como foi que eu cheguei nisso, tá bom? Até o próximo, eu espero que assistam tudo.